né, que a gente vai iniciar a partir de hoje, que é Outros Rebanhos de Deus. Outros Rebanhos de Deus. E a gente começa com o seguinte ponto desse novo assunto que a gente vai tratar. A revelação universal de Deus. A gente começa por aqui, tá? Entender sobre essa revelação que Deus operou e opera e vai continuar operando em todo o mundo, em todos os lugares do mundo. Certo? Então veja, antes da fundação do mundo, Deus quis criar os seres humanos. Decidiu criar como pessoas e não como robôs. Não é? Ele queria criar o ser humano não para ele apertar um botão e a coisa fazer um jeito ou outro, ele dar uma ordem, a pessoa obedecer. Não, ele não queria isso. Não é? Ele queria que fossem pessoas individuais, pessoas que tomassem decisões por si próprias. Ele queria gente assim. Muito bem. Anteviu tudo. Quando ele quis isso, ele anteviu tudo. Né? Criaria o ser humano à sua imagem e semelhança para poder ter individualidade, essas pessoas. E é nisso que a gente parece muito com Deus. É nisso. Né? Criaria a sua imagem e semelhança, que significa entender o bem e o mal, escolher um ou outro e ser respeitado na decisão e na escolha que fizer. Isso é ser pessoa. O ser humano iria desobedecer. Isso também ele percebeu. Antes de criar o homem, ele sabia que iria criar o homem assim e o homem iria desobedecer. O ser humano iria desobedecer. Essa queda abrangeria tudo e todos. Essa queda, esse pecado, essa desobediência. Planejou então, antes de criar tudo, antes de criar qualquer coisa, né? Planejou o plano da graça. Ele não desistiu do plano do homem pessoal, mas ele foi em busca de uma solução. Objetivo: salvar o máximo possível de pessoas. Cada um responderia por si, mas Deus criou um plano para alcançar e salvar o maior, respeitando a individualidade de cada pessoa, um plano para que o maior número possível de pessoas fossem salvas. Amor, né? Tudo isso tem a ver com o amor dele. Então, dentro desse objetivo, seria ajudar o máximo possível nisto. Ele ajudar, porque a pessoa em si mesma não teria condição disto. Com revelação, olha aí, primeira coisa. Qual a maneira dele ajudar dentro desse plano de salvação? Então está aqui. Primeiro, com revelação universal sobre ele e sobre o seu amor. Ou seja, criar situações para que qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer circunstância, tivesse acesso a ele, a Deus. Qualquer ser humano. Desde Adão até o último ser humano que fosse criado sobre a face da terra, que nascesse na terra. Entendeu? Então, esse primeiro plano, Deus, se revelar a todo ser humano. Essa é a primeira coisa. E segundo, com a trifunção do Espírito Santo. Primeiro, ele se revelaria. Segundo, ele, o Espírito Santo, iria atuar de 3 maneiras. Convencendo cada pessoa da sua situação de pecado, convertendo aqueles que se submetessem ao convencimento, então, convertendo, e também santificando os que passassem por essa conversão, por esse novo nascimento. Então, são 3 coisas poderosas
que o Espírito faz? Convencer. Todo ser humano está convencido de que é pecador. Todo ser humano. Convencer, converter e santificar. Então, basicamente, a graça são essas duas coisas. A Deus se revelando ao mundo de muitas maneiras, de muitas formas, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, né, convencendo, convertendo e santificando. Tá bom? Basicamente isso. E Jesus? O papel de Jesus, sim, é fundamental o papel de Jesus. Só que, no Antigo Testamento, Abraão, por exemplo, foi salvo. Foi salvo, né? Essas duas coisas foram básicas para Abraão se salvar. Onde é que entra Jesus? Quando Jesus morreu na cruz, Jesus morreu também pelos pecados de Abraão. Esse é o papel fundamental do projeto de Deus. Mas Abraão não precisava saber sobre Jesus. Entendeu? Depois da fundação do mundo, diante de tudo isso, depois da fundação do mundo, presta bem atenção nisso, porque é importante para a gente conhecer sobre outros rebanhos de Deus. Então veja, o Espírito opera a sua trifunção. Então, depois que o mundo foi criado, Adão foi criado, que Adão pecou, que etc, etc, o Espírito passou a fazer a sua obra de trifunção, né? Seria convencimento de todas as pessoas, conversão aos que querem e permitem que ele atue, e a santificação aos convertidos. Essa é a obra do Espírito. Revelação. A revelação universal é executada. Deus, então, passa a se manifestar de várias maneiras a todo mundo, todas as pessoas, sem exceção. Tá? Então, aqui, de muitas maneiras. Por visão, percepção, mente de Cristo, as pessoas vão percebendo que há um Deus. Isso todo ser humano já percebeu, entende. Consciente ou inconscientemente, todo ser humano sabe que existe um Deus. E o ateu? O ateu sabe tanto que existe Deus que ele gasta tempo importante da vida dele procurando razões para provar que Deus não existe. Se Deus, na cabeça dele, realmente não existisse, ele não perderia tempo com isso. Não existe. Eu, por exemplo, não acredito em fantasma. Eu não acredito que exista fantasma, né? E não perco tempo em provar que fantasma não existe. Não perco tempo com isso. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Então tá aqui. E ele faz essa revelação a todo mundo sem nenhuma exceção. Todo mundo é alcançado por isto. Aqui tá. Com muitos entendimentos. Muitos entendimentos. Por causa de fatores diferentes. Cadê? Por causa de fatores diferentes, as pessoas entendem de maneira diferente a revelação de Deus, né? Ele se mostra a todo mundo da mesma forma, mas cada pessoa tem um histórico pessoal e faz com que determinados detalhes sobre Deus sejam melhores guardados e outros detalhes não. Já outras pessoas se agarram a alguns detalhes diferentes e não desses que a outra pessoa, né? Mas todo mundo está vendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Outra coisa, gerando muitas divergências. Então as pessoas vão ver de maneira diferente, né? Vai ver muitas diferenças entre si. Muitas diferenças. Porém, olha que coisa interessante. Porém, vai gerar também muitas convergências. Tem muito mais convergências do entendimento das pessoas sobre Deus do que divergências. Entendeu? Há muito mais semelhanças em relação ao que as pessoas veem e entendem sobre Deus do que divergências. Agora, com nossa meninice, com os nossos egoísmos, nossas prepotências, a gente sempre olha para o outro
pelas divergências, quando na verdade as convergências são muito maiores, tem muito mais coisas que poderiam nos unir. Mas a gente olha para a divergência e isso separa. Entendeu? Quando na verdade o Espírito de Deus é união. Eu posso não concordar com o outro, mas o Espírito de Deus me leva a querer me unir àquela pessoa. Entende? Eu não preciso pensar como ela, eu não preciso gostar e acreditar como ela, como aquela pessoa, mas o Espírito de Deus nos conduz à harmonia, a vivermos, né? Não pelas divergências, mas pelas convergências. O que nos une, tem muita coisa para nos unir, mas as nossas criancices, né, nos leva a observar as diferenças. Entendeu? As diferenças. Por exemplo, no caso de Moisés. Moisés teve muitas coisas de convergências com o ensino de Jesus, mas teve também coisas de divergências. Foi por isso que Jesus, mesmo com todas as divergências que tinha e tem e continuaria tendo em relação ao judaísmo, ainda assim praticou o judaísmo. Entendeu? Mesmo divergendo. Mas havia muita coisa convergindo. Então, Jesus estava mais de olho, né, na convergência do que na divergência. Tá? Diferente da gente. Muito bem. Então, esse é o primeiro estudo a respeito de outros, né, outros rebanhos de Deus. Né? Só para a gente começar a compreender como é que isso funciona. Tá bom?